Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, estamos dando continuidade à nossa série Não Existe Bíblia Sem Igreja. No vídeo anterior, demos início à nossa série falando que a Sagrada Escritura ela é fruto de um longo processo histórico, que vai desde o acontecimento dos fatos até a canonização, que só se deu a partir do século IV. Mostramos também que quando surgiu os primeiros escritos do Novo Testamento, a igreja já tinha chegado a várias regiões. No nosso vídeo de hoje vamos avançar um pouquinho mais, trazendo alguns testemunhos dos pais da igreja, que deram seu testemunho sobre a Sagrada Tradição e quando que esses primeiros cristãos foram tomando consciência que os escritos dos apóstolos poderiam ser considerados como inspirados e fazer parte de um catálogo. Então, quando surgiu os primeiros escritos, a palavra de Deus já tinha sido pregada e anunciada pelos apóstolos e também pelos bispos, que vão dando continuidade a esse processo. Os escritos do Novo Testamento, sobretudo as cartas paulinas, eles tinham sim como objetivo que fosse lida, a carta de Paulo, por exemplo, que fosse lido nas comunidades. Mas eles ainda não tinham a consciência que os seus escritos poderiam fazer parte posteriormente de uma coleção, de um catálogo, de um agrupamento de livros, uma coletânea de livros que seria chamada de Bíblia posteriormente. E nem tinham nem mesmo a pretensão que os seus manuscritos fossem equivalentes com aquilo que eles entendiam de Sagradas Escrituras na época, que pudesse posteriormente vir a estar unido nessa grande coletânea, que nós chamamos de Antigo Testamento e de Novo Testamento. Aliás, uma nota de rodapé, a palavra Antigo Testamento só surgiu com Melito de Sardes por volta do ano 170. Então os primeiros cristãos não tinham essa concepção de Antigo Testamento, muito menos de Novo Testamento. Quando Paulo fala em 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para educar na justiça, ele está se referindo ao que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, que seria as Escrituras judaicas, hoje que nós chamamos de Tanar, que é a Torá, que são os livros da lei, os 5 primeiros livros, os Neviins, que são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos, os hagiógrafos. E até mesmo a Bíblia hebraica, nesse período, ainda não estava catalogado, não estava fechado o seu cânon. Nós vamos ver isso depois com mais calma. Mas já existia essa coleção de livros, que era lido como inspirados pelos judeus, também pelas primeiras comunidades cristãs, mas que eles mesmos, judeus, ainda não tinham selecionado. Existia conflitos ainda de quais livros deveriam compor essa grande coleção de livros. A Torá e os Neviins, a Torá e os profetas, a lei e os profetas, já estavam bem definidos, mas os Ketuvins, que são os escritos, ainda não tinha um consenso, porque existia também uma outra Bíblia, chamada Bíblia grega, que tinha muito mais livros do que essa versão hebraica que foi definida pelo Concílio de Jamnia, essa coletânea hebraica. Depois nós vamos ver isso com mais calma. Então eles não tinham ainda essa consciência que os seus escritos poderiam fazer parte daquilo que nós chamamos hoje de Bíblia. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos através dos escritores, através dos pais da igreja, dos primeiros cristãos. Inclusive Clemente, de Roma, traz um belo testemunho, que viveu ali por volta do ano 35 a 101. Ele que escreveu a carta aos Coríntios. Tem uma segunda carta também de Clemente atribuída a ele, mas que muitos historiadores contestam, que foi apenas atribuído a Clemente Romano, mas que não era do punho de Clemente Romano. Clemente Romano, que é considerado pela igreja como o terceiro papa, Quando ele escreve aos Coríntios, por volta ali do ano 90 a 100, que com certeza, ainda nesse período, muitos livros do Novo Testamento ainda não tinham nem sido escritos, como por exemplo a segunda carta de Pedro, que é datada posteriormente, e até mesmo o livro do Apocalipse, que talvez é datada desse período. Então quando ele faz, Clemente Romano, citações do Antigo Testamento, dos escritos hebraicos, judaicos, ele considera como escritura. Mas quando ele cita algumas cartas paulinas, sobretudo, que ele tinha algumas em suas mãos, ainda não considerava como escritura. Então aqui é um testemunho muito forte, porque Clemente ele viveu ali do ano 35 a o ano 95, mais ou menos, 90 a 100. Então essa carta de Clemente é datada desse período, de 90 a 100.
Lembrando que Clemente, ele viveu ali, então conviveu ali com os apóstolos, né? Lembrando também que toda a teologia paulina nos fala sobre uma expectativa que eles aguardavam a vinda eminente de Cristo. Então essa é a teologia do Novo Testamento, sobretudo das cartas paulinas. Eles viviam nessa grande expectativa que eles aguardavam a vinda eminente de Cristo. Então eles não esperavam que seus escritos, suas cartas fossem catalogadas, não esperavam chegarmos ao século 21, né, e que esses seus escritos poderiam fazer parte desse grande compêndio, né? Então eles aguardavam essa volta eminente de Cristo. Então essa fonte de Clemente Romano é muito importante porque ele é o bispo de Roma. Estava sob a cátedra de Pedro, sucessor direto de Pedro, né? O terceiro papa da igreja. E essa igreja vivia um período forte ainda de perseguição. E Clemente Romano, como também Inácio de Antioquia, ainda não tinham tomado consciência que esses escritos paulinos e alguns evangelhos que já circulavam ali entre as comunidades iam fazer parte das escrituras que posteriormente seriam chamadas de Novo Testamento. E nós temos uma única exceção no Novo Testamento, né, que vem da segunda carta de Pedro. Como já falamos, a segunda carta de Pedro é um dos escritos mais recentes do Novo Testamento, que foi escrita provavelmente, segundo os historiadores, a crítica textual, foi escrita após Clemente, né, por volta aí do ano 110. Né? Tem muitos que datam ela até mesmo lá do ano 150, né? Mas na maioria dos historiadores, ela é datada por volta do ano 110 a 125, né? Então, depois de Clemente, nós já temos a primeira tomada de consciência, né? Onde, segundo Pedro, nos coloca que as cartas de São Paulo deveriam ser lidas nas comunidades e que muitos deturpam os ensinamentos de Paulo, né? As cartas paulinas foram essa primeira coleção que foi se espalhando entre as igrejas, né? Que muitos teólogos dizem que essa segunda carta não foi escrita por Pedro, mas atribuída a Pedro, né? Ele coloca as cartas de Paulo em patamar de igualdade com as demais escrituras, que seriam as escrituras inspiradas, as escrituras judaicas, né? Que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Onde ele diz no capítulo 3, versículo 16, que os ignorantes distorcem essa palavra de Paulo como fazem com as demais escrituras, né? Então ele coloca ali o Antigo Testamento e as cartas de Paulo em pé de igualdade, né? Mas lembrando que esse escrito de Pedro provavelmente foi escrito após Clemente Romano, depois do ano 110, né? Mas falando especificamente sobre os evangelhos, temos um testemunho muito importante, que é de Pápias de Herápolis, que viveu ali entre os anos 60 a 130, né? Ele deixa um testemunho muito forte com relação à pregação oral e dos bispos que conviveram com os apóstolos. E ele coloca essa tradição oral como mais importante de qualquer escritura. Vamos ouvir então o testemunho de Pápias de Herápolis, esse antigo escritor eclesiástico, né, sobre a tradição viva da igreja, né? E não hesitarei em juntar minhas interpretações também para vosso benefício, tudo que eu tenha em algum momento certificado com precisão e guardado em minha memória, conforme eu recebi dos presbíteros e registrei em ordem para fornecer confirmações, suplementar a verdade por meu testemunho. Pois jamais tive prazer, como muitos, em ouvir os que dizem muitas coisas, mas os que ensinam a verdade, nem os que registram os preceitos estrangeiros, mas os que são dados pelo Senhor, para a nossa fé e que vem da própria verdade. Mas quando encontrava alguém que tivesse sido seguidor dos presbíteros em qualquer lugar, fazia de questão de inquirir quais eram as declarações dos presbíteros, o que foi dito por André, Pedro ou Felipe, o que foi dito por Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer outro dos discípulos do nosso Senhor, o que foi dito por Ariston e pelo presbítero João, discípulo do Senhor. Pois não penso que eu me tenha beneficiado com os livros tanto quanto me beneficiei com a voz viva dos que ainda vivem. Então nós observamos que Papa de Herápolis não teve um contato direto com os apóstolos, mas ele teve um contato com os sucessores dos apóstolos. Lembrando que nós estamos ali já na terceira geração de cristãos. O que valia então nessa época como doutrina era justamente aquilo que foi transmitido oralmente, né? A tradição viva tinha um valor muito maior, um peso muito maior do que os próprios livros. O que era mais valioso para os cristãos primitivos era a tradição que vinha direta dos apóstolos, né? Então essa tradição que vinha oralmente, que vinha direta dos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, tinha um valor muito maior, tinha um peso muito maior do que qualquer texto manuscrito, né?
O nosso vídeo já está ficando um pouco longo, nós vamos encerrando por aqui. No nosso próximo vídeo nós vamos ver com detalhes quando começou a surgir então as primeiras listas do Novo Testamento. Nós vamos ver a lista de Marcião, o Código Muratoriano e tantas outras listas que vão surgindo. E vamos também observar os primeiros conflitos que vai haver para poder fazer a escolha, desses 27 livros que vão fazer parte daquilo que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada.